Olá, e todos, aqui eu, Diego, falando hoje sobre Amazon Prime. Finalmente, o varejo também vai começar a vigiar a gente aqui no Brasil. Vocês sabem o que é capitalismo de vigilância, ou em inglês, surveillance capitalism? É um conceito das empresas de tecnologia que elas não produzem ou vendem um serviço para a gente diretamente, contudo, elas coletam nossos dados e com esses dados elas fazem dinheiro. Por exemplo, o Google coleta nossos dados de comportamento de diversas formas, no buscador, ou quando a gente está mexendo no Android, quando a gente está mexendo em qualquer ferramenta do Google, no YouTube, e transforma esses dados em um perfil e vende esse perfil para outras empresas. O Facebook também é uma empresa, né, de capitalismo de vigilância. A Apple, a própria Amazon, todas essas empresas querem traçar um perfil do usuário para poder vender esse perfil e para poder vender serviços. Mas isso não é nenhuma novidade. E essas empresas sempre gostam, né, de afirmar que elas fazem esse tipo de vigilância, né, essa surveillance, só com o nosso acordo, todos os dados nós temos que permitir que eles coletem, mas isso não é verdade. São diversos os casos de empresas que foram pegas com a boca na botija. Para citar dois grandes exemplos, o Google, quando ele estava traçando o Google Street View, ele passava com aqueles carros, né, com aquelas câmeras por todas as ruas e descobriram que além de tirar foto, o Google dizia que estava apenas tirando foto das ruas, que além de tirar fotos, aqueles carros tinham um sensor que mapeava todas os Wi-Fis do caminho e coletava os dados daquelas redes Wi-Fi. Ou seja, ele ligava a rede Wi-Fi às casas e coletava os dados. O Google de primeira negou, falou que aquilo era mentira, mas a investigação foi acelerando e o Google jogou a culpa em um funcionário. Disse que foi um funcionário que tinha feito aquilo de forma independente, sem a anuência da empresa, não era uma instrução do Google, mas não disse quem era aquele funcionário. As investigações continuaram, descobriram que o funcionário era o John Hank, né, que à época era um desenvolvedor top de linha dentro do Google. O Google assumiu que era ele, etc e tal. E aí a gente pensa, pô, esse cara desenvolveu uma coisa dessa e colocou sim o Google saber, né? Que estranho. E o que aconteceria, né, de forma óbvio em uma situação dessa? Essa pessoa seria demitida. Não foi isso que aconteceu. O John Hank foi meio que escondido dentro do Google e anos depois ele apareceu como CEO da Niantic, que é uma empresa de games que é do Google e que desenvolveu o Pokémon Go, né? Ou seja, o CEO da Niantic que desenvolveu o Pokémon Go tinha esse escândalo dentro do Google e o Google manteve ele dentro da empresa, ou seja, deixando claro que ele foi recompensado pelo aquele programa que ele provavelmente criou, né, com a anuência da empresa, mas a empresa disse que não, então a gente não pode afirmar, né? Mas ele foi recompensado por essa atitude. E mais recentemente, o Facebook foi provado que ele transcrevia as mensagens de áudio enviadas no WhatsApp e transformava ela em texto e coletava, guardava esses dados. Ou seja, essas empresas tentam de todas as formas angariar, coletar o máximo de dados possíveis, a gente sabendo, a gente permitindo ou não. Esse é o negócio delas, é ganhar dinheiro com os dados, né, com o surveillance capitalism. E aqui no Brasil a gente já era, né, vigiado pelo Google, nós já éramos vigiados pelo Facebook, mas agora a gente também vai ser vigiado pela Amazon, porque a Amazon lançou no Brasil o Amazon Prime, que é um serviço que agora chega com um streaming de vídeo, um streaming de música, descontos para você adquirir jogos, livros, revistas, além de
você poder fazer compras no site da Amazon com o frete incluso nessa mensalidade de R$ 9,90 que você paga. Esse é um golpe de mestre da Amazon, porque nenhuma das varejistas do Brasil tem esse diferencial de coletar dados dos clientes. Hoje, a nossa relação com as varejistas aqui no Brasil, seja ela online ou offline, é uma relação de cliente. Nós somos clientes, nós vamos lá e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente faz uma compra, depois esquece aquela empresa até que a gente precisa comprar alguma coisa novamente. Quando a Amazon lança esse serviço, ela nos transforma em usuários. Você vai estar utilizando a plataforma da Amazon todos os dias para ouvir música, para ver seus filmes, para ler revistas. A marca está presente no seu dia a dia, vai estar presente no seu celular, na sua TV, no seu tablet, no seu notebook. E não só isso, ela não vai estar apenas presente, ela vai estar coletando dados, ela vai estar traçando um perfil seu, um perfil de consumo. Ela, por exemplo, com base nas músicas que você ouve, se você ouve muita música punk, ela vai te recomendar roupas pretas. Se você ouve sertanejo, ela vai te recomendar um chapéu de peão. Porque ela sabe, ela tem um perfil do que você consome e de que pessoa, qual é o perfil da pessoa que tenha consumo. Não só isso, ela também cria desejo em você, porque agora, por exemplo, com o Amazon Prime Videos, ela te mostra conteúdo que ela cria, ou seja, ela coloca lá aquele relógio no braço do protagonista da série, você assiste aquela série, ela sabe que ela pode te oferecer aquele relógio, ou mesmo se você assiste lá uma das séries da Amazon e ela tem produtos baseados naquela série, uma camiseta, um quadro, sei lá, uma coisa mais de fã, ela vai te oferecer aqueles produtos porque ela sabe que você consome aquilo, sem contar o pacote de aplicativos que vai ficar instalado no seu celular e como nós dissemos ali no caso do Google e do Facebook, de maneira sorrateira, coletaram outros tipos de informações, Oxalá vai saber quais são os dados que a Amazon, estando no seu celular, estando na sua TV, estando no seu computador, quais são esses dados que ela vai coletar. E aí a gente pode pensar no segundo passo, uma vez que você tem os aplicativos da Amazon Prime, ela pode vender para você a Alexa. E se você ter a Alexa na sua casa, a Alexa vai estar ouvindo o que você está falando. Quando você fala que você quer tal produto, ela vai comprar na Amazon e ela vai começar a monitorar o que está faltando na sua casa. Vai ver que o leite está acabando, ela começa a te oferecer leite. Ou você fala, pô, o papel higiênico da marca tal não é tão legal, ela começa a te oferecer papel higiênico da marca Y. Ou seja, a Amazon chega como a primeira varejista que vai utilizar os dados próprios para oferecer os produtos de uma forma, para oferecer um serviço de uma forma mais personalizada e obviamente mais efetiva. Hoje as varejistas elas usam serviços que elas compram, né? De empresas como o Google, de empresas como o Facebook. O Facebook diz para as outras varejistas, ó, fulano gosta disso. Ó, você quer vender chapéu de cowboy? Tudo bem, eu vou oferecer. Essas são as pessoas que ouvem sertanejo. A questão é que esses são dados de prateleira, as mesmas coisas que Facebook diz para a empresa A, ele diz para a empresa B, ele diz para a empresa C e ele diz também para a Amazon. E agora a Amazon chega produzindo seus próprios dados, ou seja, a vantagem que ela tem no mundo desse capitalismo de vigilância é gigantesco em relação à competição. Contudo, essa preocupação com esse fornecimento dos dados, ele não é geral. Dizem estudos que as pessoas mais velhas têm essa sensação de privacidade, mas elas querem guardar a sua privacidade. Enquanto pessoas mais novas, gerações mais novas, não têm tanto essa preocupação. Eles não veem um problema em dividir com as empresas que eles são usuários seus dados e eventualmente o perfil, né, do que ele faz, do que ele gosta, do que ele compra, do que ele não compra. Alguns podem dizer que é até melhor, se você vai ver propaganda de qualquer forma, é melhor você ver propaganda daqueles produtos que você gostaria de comprar e não produtos que não tem nada a ver com o seu perfil de consumo, né? Ou seja, é um ponto de vista, né? Não necessariamente esse capitalismo
de vigilância é uma coisa ruim. Tudo depende da sua visão, né, da coisa. Se você se incomoda em dividir seus dados ou não, se você acha que a divisão dos seus dados com essas empresas é até uma forma de que elas prestem o melhor serviço para você, se você vai ser impactado com publicidade de qualquer forma e se vão se vender serviços para você com base no seu perfil de qualquer forma. Contudo, tem mais uma questão: de quem são os dados? Porque o perfil, ele é seu. As atitudes na internet, as atitudes, o que você está assistindo, o que você está vendo, são ações suas. Contudo, quem está coletando é a empresa. Ou seja, os dados são delas, mas foi você que produziu esses dados. Existe essa discussão. Em países da Europa já tentaram fazer com que o usuário tenha o direito, por exemplo, de baixar todos os dados que a empresa tem sobre ele, para ele ter posse daquilo, e aí o que ele vai fazer com aqueles dados, né, fica a critério dele. Eu posso, por exemplo, pegar os dados que a Amazon tem sobre mim e dividir com outra varejista por alguma vantagem, porque isso tiraria essa vantagem da Amazon, né, em relação à empresa, a empresa me pagaria, essa outra empresa, e essa outra empresa me recompensaria de alguma forma. Ou seja, de quem são esses dados? São das empresas que estão coletando? São dos usuários que estão produzindo os dados que, no final das contas, dizem respeito a eles mesmos, né? Ou seja, é mais uma empresa para vir aqui vigiar a gente? Não que isso seja uma coisa ruim, mas a Amazon tem agora essa vantagem frente aos competidores do Brasil. Ela é a primeira varejista a produzir seus próprios dados e realmente ser a pioneira desse surveillance capitalism, né? Esse capitalismo de vigilância aqui no Brasil. Era isso, meus caros, só queria comentar esse aspecto desse lançamento da Amazon, né? Não entrar no detalhe se da plataforma de serviços, do pacote que ela oferece, mas sim falar dessa curiosidade, desse novo momento do varejo brasileiro, né? E da tecnologia chegando, e mais uma empresa para vigiar aí os nossos passos. Bom, meus caras, foi um prazer conversar com vocês novamente. Até o próximo episódio, meus caros. Tchau, tchau.